Bem-vindos ao canal Promessas para o Nosso Tempo. O que você vai ouvir hoje é tão poderoso que Jacó guardou em segredo por 7 anos. Você sabia que existe um segredo escondido na história de Jacó que pode mudar completamente sua vida financeira? No texto de Gênesis 31, há uma estratégia sobrenatural que fez Jacó prosperar mesmo tendo um patrão desonesto. Se você quer receber mais revelações como esta, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. E não guarde esta mensagem só para você. Compartilhe este vídeo em seus grupos de WhatsApp e redes sociais. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, pois vidas serão transformadas. Pegue, por favor, a palavra de Deus e abra no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 11. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 11. Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra? Divida a leitura com a pessoa. Está escrito assim: E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó! E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê, que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Amém? Repare o seguinte: Jacó está descrevendo que ele viu o anjo de Deus no sonho, mas a palavra anjo está com A maiúsculo. Pode reparar aí, o A maiúsculo. E aí, no próprio sonho, a pessoa que Jacó imaginava ser um anjo, na verdade se identifica como o próprio Deus. E no Antigo Testamento, sempre que aparece o anjo do Senhor, é o próprio Deus. Foi o anjo do Senhor que apareceu para Moisés lá na sarça ardente. Mas quando Moisés se aproximou para ver o fenômeno, a voz da sarça disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, aqui é Deus que está falando. Está compreendendo? É Deus. Eu sou o Deus de Betel. Eu vou reler, preste atenção. Jacó está contando que o anjo falou para ele em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê, que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Amém? Agora eu vou ler de novo apenas o versículo 12 e o 13. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida, mas bem forte. Vamos lá. E disse ele. Preste atenção que você vai repetir a palavra de Deus, hein? Não é um ele qualquer que está falando. Quem é que está falando? Deus. O Deus de Betel. Então você vai repetir as palavras que Deus falou para Jacó em sonho. Vamos lá. Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo, tenho visto tudo, tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna,
onde me tens feito o voto. Amém? Você acredita que Jacó realmente teve esse sonho? Pois é, ele teve mesmo. Ele guardou o segredo deste sonho durante 7 anos. Não contou nem para as esposas, porque você sabe que naquela época a poligamia era permitida, e Jacó, ele tinha 2 esposas oficiais e 2 concubinas. Com a primeira esposa, a Leia, ele teve 6 filhos. Com a esposa que ele amava, a Raquel, ele teve 2 filhos. Com as 2 concubinas, ele teve 2 filhos com cada uma. Ele teve 12 filhos. Amém? E justamente ele teve mais filho com a mulher que ele não amava. Imagina se ele gostasse. 50% dos filhos dele saíram da Leia. Que ele falava, ela é feia, ela tem os olhos caídos, eu não gosto dela. Puxa vida, Jacó. Se ela fosse bonita então, que nem a outra, a mais nova, tinha feito 20 filhos nela. Ao invés de 12 tribos de Israel, ia ter 50. Meu Deus, não é? Mas ele teve a revelação desse segredo diretamente de Deus, e ele guardou o segredo durante 7 anos. Ele só contou este segredo depois que tudo já tinha se cumprido. Depois que ele já tinha se tornado mais rico do que o patrão. Depois que ele prosperou muito, muito, muito. Aí ele contou. Por que ele não contou antes? Porque toda vez que você fica contando os teus sonhos, ó, o zoiudo. Não fica contando os teus sonhos. Para que ficar contando os teus sonhos? O que interessa é que Deus está nos teus sonhos. Então Deus revelou para Jacó uma estratégia para ele triunfar. Esta estratégia vai servir para você também. Porque é só aplicar o mesmo modelo. Amém? Então você acredita que Deus em sonho falou com Jacó? Quem acredita? Quem aqui tem sonhos? Levante a mão. Quem quer Deus nos seus sonhos? Eu vou te contar por que Deus apareceu no sonho para Jacó. Mas já, depois que você der a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que já se ouviu na cidade de São Paulo. Oh, glória! A melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil. Vamos aplaudir, vamos abrir a boca e dar glória a Deus. E você que está nos ouvindo à distância, em casa, no trabalho, no trânsito, no trem, no metrô, no ônibus, junte-se a nós agora e glorifique a Deus conosco. Aplaude da glória, porque Deus está falando com você. Oh, glória! Aplaude, glorifica. Povos de língua portuguesa, quem está nos ouvindo em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Tomé e Príncipe, Macau, junte-se a nós aqui, glorifiquem a Deus conosco. Continue. Meu Deus, olha que louvor está se levantando em toda a terra. Abre o céu agora. E sobre cada uma destas vidas, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Aquilo que o pregador não conseguir falar, fale o Senhor pelo teu Espírito Santo. Dá sabedoria para esta pessoa que vai ouvir. E que a palavra desça ao coração e glorifique o teu nome. Pai bendito, envia a tua palavra com poder e autoridade.
e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. E agora nesta mensagem, o próprio Deus está ligando esta passagem com a anterior, dizendo: eu sou o Deus de Betel, onde me tens feito o voto. O que aconteceu? Quando Jacó conta esse sonho para as suas esposas, ele estava há 21 anos daquela outra passagem. Tinha acontecido há 21 anos atrás. Mas quando Deus deu essa estratégia para Jacó, ele estava há 14 anos em terra estranha, na casa da sua parentela, na Babilônia, em Harã. Então, Jacó, 14 anos, trabalhou para o seu sogro, que era também o seu patrão. O seu sogro não era uma pessoa correta nem ética. Era um homem ganancioso. Jacó tinha um patrão ruim, explorador. E Jacó sofreu muito nesses 14 anos, por causa do Labão. O sogro o enganava o tempo todo. Sempre queria levar vantagem sobre Jacó. E Jacó se sentia indefeso, porque o patrão era poderoso. E, além de tudo, era o pai das suas 2 esposas. Ele vivia um problema familiar e ele vivia um problema profissional. E também um problema conjugal, porque aquelas 2 irmãs brigam muito por causa dele. Competiam. E foram elas que tiveram a ideia de dar as concubinas para Jacó. Não foi Jacó que saiu paquerando, arrumando amantes, não. Por ele teria se casado só com a Raquel. Por ele teria só uma esposa. Mas o sogro o enganou e na lua de mel, ao invés de estar a Raquel, estava a Leia. Ele foi reclamar e o sogro disse: não, trabalhe mais 7 anos para mim e eu te dou também a Raquel, a mais nova. É que a gente não pode casar a mais nova antes da mais velha. Então Jacó não pediu para fazer 2 casamentos. Foi o sogro que arrumou isso. E ele não pediu para ter 2 concubinas. Foram as esposas que arrumaram as concubinas, porque havia escravidão naquela época. E sendo as servas de propriedade das 2 esposas, as servas de propriedade delas, se as servas tivessem filhos de Jacó, os filhos seriam delas também. Por isso que elas competiam. Ah, a tua serva está grávida? Mandava a serva dela também: vai lá, se deite com Jacó, para competir. Bom, essa é a situação. 14 anos Jacó viveu um tormento. Sabe como que Jacó andava, minha gente? Jacó andava cabisbaixo. Não era um homem alegre. Festejava o nascimento de um filho, mas não era uma pessoa feliz. Porque a vida que ele levava não era a que ele queria. Ele não tinha controle sobre nenhuma situação. As pessoas sempre estavam manipulando a vida dele. Fosse o sogro, fosse a Leia, fosse a Raquel. Ele sempre era manipulado. Então ele era um homem infeliz. Andava sempre com semblante caído.
Um homem que estava sempre olhando para baixo. Era um homem triste. Você nem imagina como Jacó era triste, muito triste. E com aquele monte de filhos, os problemas foram aumentando, porque ele vai ter 12 filhos e os filhos brigam entre si. Os filhos trazem muitos e muitos problemas para Jacó. Há disputas entre eles. São filhos tão maus que eles acabam vendendo até o filho preferido de Jacó e mentem para o pai dizendo que aquele filho tinha sido morto pelas feras do campo. Então Jacó é um homem muito triste, muito chateado, um homem abalado emocionalmente, um homem sofrido. Ele vivia olhando para baixo. Jacó estava sempre olhando para baixo. E a reação do ser humano é idêntica em qualquer nacionalidade e em qualquer época, inclusive na nossa agora. A pessoa, quando tem muitos problemas, é só você olhar para os olhos dela e você percebe. Você bate o olho na pessoa e dá para transparecer a infelicidade, a tristeza, a decepção da vida, as lutas, os tormentos, as questões familiares, as questões profissionais. Um pai de família que está sendo passado para trás no emprego, que está sendo deixado de lado em recompensas, aumentos, promoções, ou que é perseguido no trabalho, que não se realiza profissionalmente, é um pai de família triste, que trabalha para sustentar uma família, que está sempre cobrando mais dele. E hoje em dia há um agravante, as mulheres também desempenham esse papel de mantenedoras de lares, porque há muitas mulheres criando os filhos sozinhas. E basta você olhar para a pessoa, você vê que a pessoa está abatida, a pessoa está arrasada, a pessoa está triste, e ela se sente impotente com esses problemas profissionais, familiares, e ainda surgem as doenças, ainda surgem os tormentos, as dificuldades, as brigas entre os filhos, as disputas entre parentes, e a pessoa vai ficando chateada, é problema com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com a cunhada, enfim, a pessoa vai ficando muito abatida. Pode reparar, olhando simplesmente para a pessoa, que se ela estiver atormentada, abalada, arrasada, o seu olhar, o seu semblante é sempre caído. E Jacó era um homem assim, de semblante caído, de olhar triste, um homem que estava sempre olhando para baixo, um homem que ia tocando a vida, que ia vivendo. 14 anos ele ficou nessa situação, sem qualquer perspectiva de melhora, sem qualquer esperança de mudar aquela história. 14 anos. Jacó nem tinha projetos, Jacó nem tinha sonhos, mas ele não conseguia se libertar da situação em que ele se encontrava. Foi aí que entrou Deus. 14 anos vivendo assim, triste, abatido, Deus aparece em sonho para Jacó. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus estão em toda a terra, diz a palavra. E Deus vê todas as coisas. Você pode guardar segredo da tua dor, de modo que nem os teus filhos e nem teus parentes, nem seus amigos sabem de nada. Mas Deus, Ele conhece o teu coração, sabe da tua dor e de todos os teus dilemas e sofrimentos. Ele sabe até da tua falta de esperança, de que você está vivendo assim, conforme a maré. Você está vivendo conforme os acontecimentos.
Se o patrão quiser te mandar embora, ele manda. Se ele quiser te aumentar, ele aumenta. Você se sente impotente para tomar o controle da sua própria vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Todos nós aqui, inclusive eu, somos impotentes para tomar as rédeas da nossa vida. Nós não temos condição de estabelecer as coisas para que aconteçam do jeitinho que a gente quer. Você não tem controle sobre os teus filhos, que quando saem de casa, você não tem a menor ideia do que eles estão fazendo e com quem eles estão andando. Você não tem controle sobre os acontecimentos profissionais. Nós não temos controle sobre nada. Mas, através desta palavra, nós estamos descobrindo alguém que não apenas enxerga todas as coisas, que vê a tua dor, o teu sofrimento, as tuas doenças, as tuas misérias, os teus dilemas, as tuas lutas, o teu sofrimento. Ele vê até as horas em que você está ali chorando, no teu quarto, na tua cama, fazendo a tua cama nadar em lágrimas no meio da noite. Mas Ele hoje está aparecendo para você, não apenas em sonho, mas através desta palavra. Ele está dizendo: eu vejo tudo o que acontece na tua vida, eu sei de tudo o que estão fazendo com você, e te digo, não temas, porque eu vou mudar a história da sua vida. Eu tenho controle sobre todas as coisas. Eu posso exaltar, eu posso levantar, eu posso enriquecer, eu posso abrir portas, eu posso abrir caminhos, eu posso curar, eu posso libertar, eu posso transformar, eu posso trazer de volta. Eu tenho poder para te abençoar. Deus está falando com você. Foi este Deus que apareceu no sonho para Jacó. Tenho visto, Jacó, tudo o que Labão tem feito para você. Memorize isso que eu estou te contando. Deus aparece aqui quando ele estava há 14 anos em Harã. 14 anos trabalhando para o sogro. 14 anos na miséria e cheio de problemas. Por que Jacó andava sempre de semblante caído? Porque ele não via futuro, ele não conseguia enxergar uma perspectiva melhor, e ele tinha 2 esposas, 2 concubinas e 12 filhos, e nada de bem particular. Nada de tesouro particular. Ele era pobre e miserável. Numa situação profissional muito pior do que os empregados hoje do Brasil. Porque Jacó não tinha garantia mínima de nada. E um patrão mau, explorador, ganancioso e enganador. Jacó não tinha planos. Então Deus aparece em sonho e fala: eu tenho visto tudo o que Labão tem te feito e tudo o que está acontecendo com você. Quero que você tome posse desse primeiro ponto. Deus tem conhecimento absoluto de tudo que estão fazendo com você e da tua situação. Ele sabe até quanto você tem e quanto você não tem, quanto você deve, qual é a condição de pagar, aonde você mora, quem mora com você, aonde você trabalha ou se você não está trabalhando. Ele sabe de tudo. Se você está devendo muito, se você está numa situação de pré-despejo, Ele sabe de tudo. Todos os problemas familiares, todos os problemas conjugais, todos os problemas sentimentais. Esse é o primeiro ponto. Quero que você fique absolutamente tranquilo e tranquila sobre isto. Deus sabe de tudo da tua vida.
Ele sabe de você mais do que você mesmo e você mesma sabem de vocês. Ele sabe muito mais. Ele sabe profundamente. Então, relaxa. Relaxa. Fique tranquila. Fique tranquila. Você acha que Deus vai te abandonar? Você acha que Deus vai virar as costas para você? Nunca, nunca. Ele tem visto tudo o que estão fazendo com você, inclusive o inferno, inclusive os espíritos imundos, inclusive esse mundo espiritual da maldade que você não sabe. Deus sabe tudo o que está acontecendo. As pragas que estão contra a tua vida, as maldições que rogaram, as ciladas que estão preparando. Eu disse que Deus sabe de você mais do que você mesmo sabe. Porque Ele sabe de coisas que você não vê. Ele sabe de coisas que você não enxerga e você nem imagina que estão acontecendo. Por isso que vale a pena hoje você pegar a tua vida arrebentada, sofrida, do jeito que está, e entregar totalmente nas mãos de Deus. Porque Ele tem conhecimento global de todas as coisas, do mundo material e espiritual, e Ele tem condição de agir. Sabe, Jacó, ele tem uma qualidade. Nasceu segurando o calcanhar do seu irmãozinho Esaú. Não largou. E a gente vai ver numa próxima mensagem, não hoje, que um dia ele vai agarrar o próprio Deus e não vai largar. Está valendo a dica aí? Você tem que se agarrar com Deus. Porque Deus é o único que tem controle e sabe de todas as coisas. Você tem que se agarrar, se apegar com Deus. Jacó era um cara que ficava agarrado mesmo. Nasceu agarrado no irmão e futuramente vai ficar agarrado com Deus. Amém? Se agarre com Deus. Então, ai de quem está planejando o mal contra a tua vida. Ai dos que mentem a teu respeito e de todos os que te caluniam. Ai de quem te persegue. Ai de quem arma ciladas para a tua vida. Porque Deus decidiu, Ele também está agarrado com você. Deus está agarrado com você e Ele não larga. Se um dia você fraquejar e largar a Deus, mesmo assim Ele não te larga. Vamos lá. Vamos na revelação da palavra. 14 anos de misérias. Aí Deus aparece no sonho e fala isso para Jacó. Levanta agora os teus olhos. Primeira coisa, Jacó, para de andar olhando para baixo. Porque olhando para baixo, você só vê despenhadeiro, só vê abismo, só vê tragédia e tem uma visão limitada. Está compreendendo isso? E quando você fica olhando muito para baixo, você nem percebe o abismo que está logo ali. Quando você vê, o abismo já chegou. Primeira coisa, levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. Olha aqui, ó. Deus mandou te dizer que não é mais para você ficar andando com essa cara de sofredor e de sofredora. Ele não quer mais ver você de semblante caído, olhando para baixo. Quando Deus olhar para você, estejam os teus olhos levantados, olhando
para o autor e consumador da tua fé. Quando você levanta os olhos e contempla o autor e consumador da tua fé, mesmo que você esteja chegando assim, na beirada de um abismo, de um precipício, se você estiver olhando para ele, ele segura na tua mão e você não cai. Você tem que olhar para Deus. Primeira coisa, levanta os teus olhos. Para com esse negócio de ficar chorando pelos cantos, hein? Não quero e Deus não quer ver você chorando pelos cantos. Acabou esse negócio de choro. E não vem com desculpinha, estou deprimido. Para com esse negócio. Nós não ficamos deprimidos. Podemos ficar até tristes por alguma situação, mas deprimidos nunca. Amém? Esse negócio, estou deprimido, vou num psicólogo, num psiquiatra, nada contra esses profissionais, por favor. Mas quem olha para Jesus, quem levanta os olhos e olha para Ele, nunca fica deprimido, nunca, nunca. Nunca, nunca. Por isso que toda pessoa que chega aqui com depressão é curada. A gente ouve testemunhos direto. A pessoa chega aqui com síndrome de pânico, chega com depressão, é curada. Porque a gente ensina a pessoa a levantar os olhos. Levanta os olhos aqui. Levanta os olhos. Amém? Primeira coisa, levanta os olhos agora. Levanta os olhos agora. Segunda coisa que Deus diz, e vê. Que tem gente que levanta os olhos e não vê. Oh, meu Deus do céu. A pessoa olha e não vê. Levanta os olhos e vê. Você tem que ver. Não apenas o que é visível para qualquer pessoa, mas ver aquilo que ninguém vê. Ver pela fé. Amém? Abra a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que os outros não veem. O que Deus está falando? Abra os olhos espirituais. Veja o que ninguém vê. Enxergue pela fé. Porque quando você vê pela fé, você vê coisas que ninguém mais está vendo, só você vê. Vão dizer até que você é louco. Mas a fé faz você enxergar até aquilo que não existe, mas que vai existir porque você crê. Levanta os teus olhos e vê. Levanta os olhos e vê, para você ver. Ver pela fé. E Deus fala no caso de Jacó, não é? Que o problema dele era a miséria, ele era pastor de ovelhas, pastor de cabras, pastor de carneiros, pastor de cordeiros. Deus diz, vê o quê? Na vida profissional. Deus vai falar agora da vida profissional. O que Deus vai falar agora para Jacó ver é na vida profissional dele. Porque é na vida profissional que Jacó fracassou. Ele não tem nada. As pessoas pensam que Deus fica cuidando só das coisas da alma, do espírito, da salvação. Já pensou que chato, hein? A pessoa ser serva de Deus e viver que nem o Jacó, de semblante caído e na maior miséria. Deus, Ele se importa também com a nossa vida aqui na terra. Então o que Deus está falando agora para Jacó, levantar os olhos e ver, é com relação à sua vida profissional. Com o que Jacó trabalhava? Qual era a matéria-prima? As ovelhas, os bodes, as cabras, os carneiros. Ele está há 14 anos lá e não tem nada. 14 anos de miséria. Deus está dando uma estratégia na vida profissional de Jacó. Está ouvindo aí?
Deus está te dando uma estratégia para a sua vida profissional, porque Ele se importa com a tua vida profissional. Você acha que Deus não quer que você passe no concurso? Você acha que Deus não quer que você passe naquela seleção, naquela empresa, naquele teste, naquele exame? Pensa bem. Deus, Ele vê tudo, Ele enxerga tudo, Ele tem como resolver. Então Deus diz assim, ó, vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Olha o que Deus falou, que cobrem o rebanho. Deus está falando do momento em que os machos cruzam com as fêmeas. Olha como são os machos. São listrados, salpicados e malhados. Deus está dando visão para Jacó. Deus está mandando ele ver uma coisa que não existe. Levanta os teus olhos e vê. Na tua vida profissional, você não vê saída, você não vê escape, e você não vê como dar a volta por cima ou superar a crise. Aumentar os ganhos, a renda, ter sucesso, vencer, conseguir aposentadoria, ter saúde, arrumar mais um trabalho e assim por diante. Abrir um negócio próprio. Deus está mandando você levantar os teus olhos e ver. Você que está pensando em abrir um negócio próprio, levanta os teus olhos e vê, a porta já está aberta. Você que tem procurado emprego para baixo e para cima e as portas estão fechadas, Deus está falando a respeito da tua vida profissional. Levanta os teus olhos e vê que as portas do emprego já estão abertas. Você que está devendo no banco a conta negativa, Deus está falando, levanta os teus olhos e vê, olha lá, o saldo está azul, o saldo está positivo, levanta os teus olhos e vê o que não existe. Deus está mandando Jacó ver coisas que na vida real não existem, só estão no sonho. Na vida real não existem, só estão no sonho, naquele sonho. Mas vai acontecer do jeito que você sonha. Você tem que sonhar. Vai acontecer do jeito que você sonha. Você tem que projetar. Vai acontecer do jeito que você projeta. Levanta os teus olhos e vê. E Deus diz para Jacó, porque eu tenho visto tudo que o Labão te fez. Eu tenho controle de tudo. Aí Deus fala uma coisa para Jacó, né? Jacó, sabe quem eu sou? Atenção, ele está tendo o sonho depois de 14 anos em Harã. Ele é pobre ainda. Ele é pobre. Ele não tem nada, ele não tem uma cabeça de gado, ele não tem um jumento. Como diz lá um camarada outro dia, não sei onde eu ouvi isso, ele falou, eu não tinha um cachorro para segurar pelo rabo. Não tem um gato para segurar pelo rabo. Jacó não tem nada. Não tem nada. O que ele tem? 2 esposas, 2 concubinas e 12 filhos. Mas ele não tem uma cabeça de gado, ele não tem um jumento, ele não tem nenhum cachorro, ele não tem nada. Aí Deus fala para esse homem que não tem nada. Atenção, hein? Ele não tem nada, Deus fala assim, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Quando Jacó teve esse sonho, ele se lembrou de 14 anos atrás, quando ele fugia de Esaú, que ele, cansado e já de noite, dormiu no meio do deserto, e Deus apareceu para ele no alto de uma escada, e Deus falou, sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, teu pai. Esta terra em que tu estás deitado, darei a ti a tua descendência. E eu não te deixarei até que cumpra o que eu tenho falado na tua vida. Você pensa que Deus falou com você só a semana passada? Ou há 1 ano atrás? Ou há 10 anos atrás?
Deus está falando com você agora. E Ele não se esqueceu do que Ele te falou lá atrás também, viu? Ele lembra do que Ele te falou lá atrás. E Deus lembra também de tudo que a gente fala para Ele. Jacó não tem nada. Aí Ele lembra, há 14 anos atrás eu era sozinho, não tinha filho, não tinha esposas, não tinha concubinas, eu não tinha nem emprego, eu não tinha casa para morar. Tudo isso Deus me arrumou, porque eu fiz um voto para Ele. Eu fiz um voto para Ele, que eu ainda não cumpri porque eu não tenho nada. Eu fiz um voto para Deus. Aquele voto que eu fiz, você pode depois conferir no capítulo 28, versículo 18. O voto que eu fiz foi o seguinte, Jacó está lembrando no sonho: se o Senhor me der comida para comer, roupa para vestir, se o Senhor me guardar na travessia desse deserto, e fizer com que um dia eu volte para a casa do meu pai, para esta terra, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo aquilo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Foi esse o voto. Só que agora, 14 anos depois, ele é pobre. Deus está aparecendo em sonho para dizer: eu sou aquele Deus de 14 anos atrás. Você me fez aquele voto. Deus está lembrando para ele: você vai ter que cumprir aquele voto. Mas eu não tenho nada. Levanta os teus olhos. Vê agora que os machos que cobrem as fêmeas são salpicados, listrados e malhados. Eu tenho visto que o teu patrão só te explorou até hoje. O que está implícito nisso? Que eu vou te abençoar. Mas você vai ter que cumprir o voto. Amém? Ele não tem como cumprir o voto agora, porque ele não tem uma ovelha. Ele não tem um carneiro, ele não tem nada. Aí Deus deu a estratégia em sonho e ele vai guardar segredo. O Jacó vai receber de Deus a orientação de pedir a conta. Com este sonho na cabeça, no dia seguinte, Jacó chega para o sogro e patrão e diz: vou pegar minha mulher, meus filhos, as minhas concubinas e vou embora. Por que, Jacó? Fica. Porque eu trabalho já há 14 anos e não tenho nada, e eu vou embora. Eu vou embora. Aí o patrão: poxa, mas eu reconheço que Deus tem me abençoado por tua causa. E o Jacó fala: é verdade. Quando eu cheguei aqui, o teu rebanho era pequeno. Agora, ó, milhares e milhares de cabeças. Eu que administrei esse rebanho, mas eu não tenho uma ovelha. Eu não tenho nada. Aí o Labão diz: me fala quanto você quer ganhar, que eu pagarei o teu salário. Quanto você quer ganhar? Você vê? É uma boa oferta de emprego. Quanto você quer ganhar, que eu pagarei o teu salário? Não é uma boa oferta de emprego? Só que Jacó não quer nada do patrão. Sabe por quê? Porque Deus apareceu para ele em sonho. Esse negócio de depender de cartucho, de amigos, de indicações para ganhar dinheiro, para prosperar, isso daí tudo um dia vai fracassar. Você não vai contar com mais nada disso, porque o Deus de Jacó está falando contigo. A partir de agora você vai depender do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A partir de hoje a tua vida profissional, os teus negócios, o teu trabalho, tudo, a tua carreira, tudo isso é com o Deus de Jacó. Jacó falou assim, com aquele sonho na cabeça. Ele tinha sonhado essa noite. Ele está pedindo a conta no dia seguinte. O patrão diz: me fala o salário que você quer que eu te pagarei. Ele diz: eu não quero salário nenhum teu, não me pagarás nenhum salário. Olha só. Jacó pede a conta. Não, Jacó, não vai embora não. Quanto você quer ganhar? Não me pagarás salário nenhum. E ele com um sonho na cabeça. Ó, amanhã você vai continuar a tua vida profissional. Amém?
Só que o que vai estar no teu coração e na tua cabeça é esta palavra que você está ouvindo agora. Você tem que ter confiança em Deus, que Ele está falando com você. Ele está te dando estratégia, Ele está te ensinando. E Ele vai cuidar da sua vida profissional e dos seus negócios. Quanto você quer ganhar, Jacó? Não, você não vai me pagar salário nenhum. Como não? Eu quero que você fique aqui e trabalhe para mim. Jacó diz, eu fico mais 7 anos trabalhando para ti. Desde que, a partir de hoje, todo filhote de ovelha que nascer, salpicado, listrado e malhado, seja meu. Os morenos e os de lã branca e os de lã cinza serão teus. Tá bom, fala, mas esse meu genro é um bobão mesmo, né? Esse meu genro, coitado, tomou muito sol no deserto, ficou bobo. Melhor para mim. Fechado, Jacó. Aí o que Jacó faz? Aquela história das varas, né? Que ele pega as varas e ele descasca as varas e deixa as varas riscadas, aparecendo o miolo branco. Ele deixa aquelas varas listradas. E o que ele faz? Ele coloca ali onde as ovelhas vão beber água e onde os machos cobrem as fêmeas. E olha o que diz a palavra, ele coloca aquelas varas diante do rebanho. Leia comigo, estou no capítulo 30, versículo 41. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Ele começa a fazer isso. Você pode achar que ele está fazendo uma macumbaria, uma simpatia. Mas vamos transportar isso para o mundo espiritual. O que Jacó é? Qual é a profissão dele? Pastor, certo? Ele é pastor. Ele já tem a visão, não tem? Deus já não falou, levanta os olhos e vê? Ele já levantou os olhos e viu. Ele tem que passar a visão para as ovelhas. Eu sou pastor. E vocês, ovelhas. O que eu estou passando para vocês? A visão. Jacó, ele está passando para as ovelhas a visão que ele recebeu de Deus. Nós recebemos a visão de Deus. A Paz e Vida é um ministério que não é constituído apenas de pastores e pastoras, o que já seria bastante coisa. Mas a Paz e Vida é um ministério constituído de profetas. A gente tem visão de Deus, a gente tem vida com Deus. A gente vê as coisas e quando a gente vê, a gente passa a visão. O que se diz o tempo todo? Qual é a visão do mundo? A visão do mundo é a mesma de Jacó durante a crise. Todo mundo arrasado, abatido, sem esperança no futuro. Não é? Sempre esperando o pior, sem perspectiva. Mas Deus nos mostrou. Nos mostrou. Nós levantamos os olhos e vimos, e a gente levanta os olhos toda madrugada. Eu não tenho uma madrugada que eu não levanto 2 ou 3 vezes para levantar os olhos também. Eu não levanto só da cama, eu levanto os olhos também. Eu levanto os olhos e vejo. E Deus tem falado conosco. Que Ele vai te abençoar, não importa a crise que exista neste país e quantas pessoas queiram te enganar, trapacear, te passar para trás, te derrubar, armar ciladas, não importa, o inferno inteiro pode se levantar contra a tua vida. Deus já nos mostrou que neste ano e no ano que vem e sempre Ele será contigo por onde quer que andares, e Ele abençoará o teu trabalho, Ele abençoará o teu pão, Ele abençoará a tua água, Ele abençoará a tua roupa, a tua casa, a tua família, os teus negócios, tudo o que você fizer. Estou passando a visão que eu já vi e que os pastores da Paz e Vida já viram. Estou passando para o rebanho, para as ovelhas. E aí, no caso de Jacó, só começam a nascer os frutos daquela visão.
Está entendendo isso? Levanta os teus olhos e vê. Porque a partir de agora só vai nascer os frutos da tua visão. Começou só a nascer, no caso de Jacó, filhotes listrados. Eu nunca vi ovelha listrada, você já viu? É um fenômeno. É um fenômeno. Se Deus falasse para Jacó, vem cá, irmã. Ó senhora, se Deus falasse para Jacó e dissesse assim: Jacó, levanta os teus olhos, sobe aqui um pouquinho, um degrau, sobe um degrau só, para o povo te ver que você, opa, olha para lá, olha para eles. Se Deus falasse assim: Jacó, a partir de agora, quero que você veja isso, só vão nascer filhotes com lã morena e bolinha branca. Ele teria visto, obrigado, viu? Só queria mostrar. Se Deus tivesse mostrado esta visão e ele acreditado, pode acreditar mesmo. Vem cá, senhora. Vem cá, senhora. A senhora. Se Deus tivesse mostrado filhotes de lã preta com bolinha branca, ia nascer filhote de lã preta com bolinha branca. Mas Deus mostrou o quê? Sobe aqui. Deus mostrou o quê? Filhotes listrados. Você já viu? Já viu carneiro, ovelha, cordeiro, bode, cabra, com o pelo assim listrado? Eu nunca vi também, mas começou a nascer. Começou a nascer. Parece impossível isso? Para a ciência eu diria que sim, né? Porque eu nunca vi. Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E a visão que Ele está te dando agora é o que vai se cumprir na tua vida. A partir de hoje, você vai ver o fruto da tua visão. Só vai nascer oportunidades do jeito que você está vendo. A senhora aí, fica de pé para o povo ver. A senhora é a senhora mesmo. Se Deus falasse assim: Jacó, está vendo esta visão aqui? Olha que os machos que cobrem as fêmeas têm listras vermelhas e brancas. Ia nascer assim, está compreendendo? Pode sentar. Do jeito que Deus mostra, é como acontece. Mas só acontece se você crer. Você tem que projetar as coisas. Você tem que acreditar na visão que Deus está te dando. Por mais impossível que pareça, por mais improvável que pareça, se a gente estivesse servindo um Deus de barro, de pedra, eu ia falar para você: esquece, não dá certo não. Mas nós servimos o Deus vivo, o possuidor dos céus e da terra, aquele que tem controle sobre todas as coisas, que faz acontecer do jeito que Ele quer e do jeito que você crê. Então creia. Você está compreendendo? O Jacó falava assim para o patrão: acabou de nascer um cordeiro, que bonitinho, todo listrado, é o meu salário, põe do lado. Opa, outra ovelha dando cria aqui, olha que gracinha, patrão, listrado também, é meu, né? Olha lá, outra ovelha dando cria. Patrão, listrada. O Labão falou: mas aqui eu nunca vi isso. Tá bom, Jacó. Mas aí, centenas, milhares de filhotes listrados, inclusive de bodes e cabras. Parecia um zoológico de zebras. Tudo listrado. Mas só nasce filhote listrado. Para, Jacó. A partir de agora, os listrados que nascerem serão meus. Jacó falou: tudo bem. Então, combinar o seguinte: os filhotes que nascerem de lã escura, a partir de agora serão o meu salário. E o patrão disse: fechado. Por que Jacó topou? Porque ele confiava em Deus e tinha a visão.
Por que você vai vencer e prosperar? Por que a sua vida profissional vai dar tudo certo? Por que ninguém vai conseguir te enganar ou te passar para trás? Porque Deus é contigo. Você não depende mais de governo, de plano econômico, de esquerda, direita, partido do centro. Bobagem! Você depende de Deus e Deus é contigo. Deus vai mexer o céu e a terra para te abençoar. Deus vai mover o mundo para te abençoar. Olha só, igreja. Depois o Labão vê que só nasce filhote de lã preta. Ele fala: para, Jacó, para, agora os de lã preta são minhas ovelhas. Os que nascerem de lã branca serão teus. Aí o Jacó topa. E assim por diante. O Labão vai mudar o salário dele 10 vezes. 10 vezes. Vai mudar 10 vezes. Mas não vai adiantar nada. Olha só, deixa eu ler aqui o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Capítulo 30, versículo 43. E cresceu Jacó em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. O sogro e patrão virou a cara para ele. Olha o capítulo 31, versículo 5. Ele comenta com as esposas: eu vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém o Deus de meu pai esteve comigo. Jacó está dando testemunho. 7 anos depois, todo o rebanho passou para a mão dele. Ele diz assim: e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Deus não vai permitir que ninguém, nem crise, nem governo, ninguém te fará mal. Se apega com Deus, se agarra com Deus. Podem tentar te passar para trás, mas não vão conseguir. Olha aqui, deixa eu falar isso daqui para você. Só agora que ele conta para as mulheres o sonho. Vê se você entende o detalhe. Vê se você entende o detalhe. Deus deu o sonho para Jacó quando ele era pobre, quando ele não tinha nada, mas Deus lembrou do voto. Em 7 anos ele ficou muito rico. O que Deus quer que ele faça? Cumpra o voto. Cumpra o voto aonde? Deus falou: eu sou o Deus de Betel. O que quer dizer Betel, igreja? Casa de Deus. 21 anos se passaram entre o voto e agora a realização de Jacó. Mas Deus não esqueceu. Você pensa que porque você prometeu uma coisa para Deus no passado, que Deus deixou para lá porque foi o ano passado? Ou o ano retrasado? Você prometeu, é uma dívida espiritual. A palavra de Deus ensina que quando você promete uma coisa para Deus, isso é dívida espiritual, que você tem que pagar. Deus coloca isso como dívida a ser paga. O voto é uma dívida a ser paga. Vou provar para você aqui, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Vamos até lá rapidinho. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Você percebe que a palavra usada é pagamento? Porque é dívida. Não é uma coisa para você enrolar Deus. Quando você promete uma coisa para Deus, você formou uma dívida com Ele. Pode ter sido o ano passado e você não cumpriu o ano retrasado. Foi há 5 anos atrás, foi há 15 anos atrás. Você está devendo para Deus, não pagou. Se você não cumpriu, você não pagou. Por isso que a palavra fala em pagamento. O que votares, paga-o. Por quê? Porque isso é dívida. Versículo 5. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Fala novamente em pagar.
pessoa não pode falar para Deus, eu vou vir aqui quarta, sexta e domingo e depois não cumpre. Com relação ao santo dízimo, ou ofertas, ou qualquer outra coisa que a pessoa prometer para Deus, formou uma dívida. Tem que pagar. No caso aqui, Deus está falando com Jacó. Nós já sabemos que é em Betel, que ele tem que pagar. Mas vamos ver a confirmação aqui na palavra. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. Quero que você aprenda isso. Porque se você tem dívida com Deus, meu amigo, você tem que resolver essa dívida. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. Achou? Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Repare o início do versículo. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus. Não é você que escolhe aonde vai dar o dízimo, ou a oferta alçada. Tem gente que fala, eu vou dar o meu dízimo na favela. Não é você que escolhe. Vou dar o meu dízimo no asilo. Não é você que escolhe. Quem escolhe o lugar é Deus. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Onde que habita o nome do Senhor, hein? Na casa dele. Não é na favela, não é no asilo, não é na creche. Você deve ajudar o asilo, deve ajudar a creche, mas não tem nada a ver com dízimo, oferta alçada e votos. Não é você que escolhe aonde devolver, é Deus, onde habita o nome dele. Agora, veja só, o voto se paga em Betel, por isso que Deus falou, Jacó, eu sou o Deus de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Mas quando, hein? Quando que a gente deve pagar o voto? Vamos ver isso aqui na palavra? Salmo de número 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Você tem que aprender isso, para não errar. Salmo 116, 12. Achou? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Quando você está com o cálice da salvação, em que reunião específica aqui em Betel a gente levanta o cálice da salvação? Santa Ceia, amados. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Agora, esse versículo é tão importante que dentro desse mesmo salmo ele é repetido, para não ficar nenhuma dúvida e a pessoa dizer, não ouvi direito, não entendi. Esse salmo curtinho repete este versículo outra vez. Olha o versículo 18. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz, é a casa de Deus. Então, a palavra está revelando para a gente como que a coisa funciona. Deus cobrou Jacó, amados. Só que Deus falou, Jacó, eu não estou te tirando nada. Eu sou o Deus de Betel, onde você me fez o voto. Levanta os teus olhos e vê. Olha como são os machos que cobrem as fêmeas. São listrados, salpicados e malhados. Vai amanhã, pede a conta, o patrão não vai deixar, você vai dizer que todo filhote que nascer listrado, salpicado e malhado, a partir de agora é teu. E eu vou fazer a obra. Você está compreendendo? Você chega e faz um voto para Deus, e aí Deus vai trabalhar para você, fazendo inclusive o impossível, aquilo que você não pode fazer porque você não tem controle, mas Ele não vai abrir mão de que você cumpra o voto, porque Ele não
abriu mão do voto de Jacó. Jacó, você tem que cumprir o que prometeu. Amém? O que Jacó está entendendo? Que Deus é o dono de todas as coisas. Você sabe o que significa a palavra Senhor? A palavra Senhor significa dono, possuidor. Quando Jacó fez o voto, ele fez a seguinte oração: se o Senhor me der isso, então o Senhor será o meu Deus. Quando a pessoa faz um voto, a pessoa está prometendo coisas para Deus, está formando uma dívida. Deus vai dar tudo, mas a pessoa tem de reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o dono de todas as coisas, que é Ele que vai te dar tudo e é Ele quem deve ser honrado. Amém? Vamos ficar todos de pé agora. 2 vezes no Salmo 116 está explicado onde e em que ocasião nós pagamos o nosso voto para Deus. Agora, voto não cumprido, primeiro, é maldição. Voto não cumprido é atraso de vida. Voto não cumprido é pecado. Deuteronômio, vamos lá, capítulo 23, de pé mesmo, acompanhe comigo, versículo 21. Olha o que diz aqui: quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, Ele é teu Deus? Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo. Olha, novamente falando em pagar. Por quê? Porque é dívida. Porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Voto não cumprido é pecado, amados. Você está prometendo para o dono. O teu dono não é uma autoridade sobre a tua vida. O teu dono é Deus. Abraão aprendeu isso quando ele derrotou os 4 reis, quando Melquisedeque veio trazendo o cálice da salvação. Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho e falou assim: bendito seja o Deus de Abraão, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. Bendito seja o Deus de Abraão, possuidor dos céus e da terra. Aí Abraão aprendeu: Deus é o possuidor dos céus e da terra, foi Ele que me deu todas as coisas. Por isso que Abraão deu o dízimo de tudo. E quando o rei de Sodoma quis deixar para Abraão o despojo, o Abraão falou assim: eu não quero nada, porque eu levanto a minha mão ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o possuidor dos céus e da terra. O que Ele é? O dono. O que quer dizer Senhor? Dono. Então você tem que receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você entendeu o que eu falei? Você tem que receber o Senhor Jesus Cristo, o dono Jesus Cristo, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e se agarrar com Ele. E fazer que nem o Jacó: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Na verdade, a gente não deixa Ele nunca mais. Ele pode abençoar a gente com toda sorte de bênçãos, mas a gente nunca mais vai deixá-lo. Porque é impossível você deixar este dono. A gente se apaixona por Ele perdidamente. A gente não vive mais sem Ele. A gente começa a viver numa relação com este dono. A gente se torna tão propriedade dele que nós gostamos disso. Gostamos de ser sua propriedade. Eu gosto, porque eu estou protegido. Quando mexem comigo, eu tenho até dó de quem está mexendo comigo. Jesus mandou eu orar por aqueles que me maltratam e perseguem, e eu faço isso porque eu sei que senão, vai ripa em cima deles, espadada em cima deles. Então, eu não quero largar nunca esse dono, porque esse dono é ciumento, ele é protetor, ele é provedor, ele é cuidador. Tudo que você precisa, este dono tem, porque ele é o dono de todas as coisas, inclusive da saúde. Ele é o dono da paz, porque ele é o príncipe da paz, ele é o principal da paz. Não é príncipe no sentido de príncipe de realeza, não, ele é o principal da paz. Toda paz, toda saúde,
Todos os bens, tudo que você precisa, este dono tem. Então você tem que recebê-lo como Senhor, como dono, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então vou perguntar agora, olhem todos para mim, porque essa parte é importante. Essa entrega que você vai fazer da tua vida no altar é importante para você estar debaixo do cuidado de Deus. Porque levanta os olhos e vê. Você tem que levantar os olhos e ver que Deus falou contigo hoje e te fez grandes revelações. E tudo isso só vai funcionar se Ele for o teu dono. Não é você que é dono dele, Ele que é o teu dono. Está compreendendo a diferença? Ele é o teu dono. E você tem que declarar que você pertence a Jesus Cristo. Tem que se passar uma escritura. Ele diz, eu pago o maior preço possível. Eu pago o maior preço, aliás, já paguei. E nós vamos lavrar uma escritura no céu, onde o teu nome vai ser registrado no livro da vida, como prova de que você é minha propriedade. Eu sou o teu dono e Ele é o teu Senhor. Amém? Então eu pergunto, quantos aqui, cansados de andar com o olhar caído, cabisbaixo, chorando às escondidas, com depressão, com vícios, com doenças, com perseguições, com misérias, com dívidas, com sofrimentos, com tormentos, com falta de paz, problemas familiares, quantos aqui, cansados de anos e anos de humilhação, de derrota, de vergonha, quantos aqui querem que Deus realize tudo isso na sua vida? Quantos aqui querem se entregar a este dono, a este Senhor e declarar, tu és o meu dono? Quantos aqui querem receber o dono como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer receber Jesus como Senhor, ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha quanta gente, todos que ergueram as mãos, venham rapidamente para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir mais, igreja, vem para cá. Glória a Deus, vamos aplaudir mais. Isso, venha, venha, Ele é o teu dono, vem aqui, vem aqui. Esse é um dono abençoador, esse é um dono provedor, esse é um dono cuidador, esse é um dono sarador, esse é um dono libertador. Oh glória, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Eu quero chamar aqui todos os filhos pródigos, filhas pródigas e todos que estão sem igreja. Pastor, não estou congregando em lugar nenhum atualmente. Isso não pode continuar. Jesus está voltando e Ele é o teu dono. Isso não tem como negar, Ele é o teu dono. E você tem que obedecer o teu dono. Você tem que obedecer o teu dono. Filho pródigo, filha pródiga e todos que estão sem igreja, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá. Vem para cá. Vem do jeito que você está. Todos que estão sem igreja, chega de sofrimento, chega de humilhação. Você já está a ponto de comer as bolotas dos porcos. Chega, vem para cá, tem uma festa preparada por tua causa. Os anjos de Deus agora estão cantando e dançando, porque você saiu do teu lugar e veio aqui para frente. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem, 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 vem. Oh glória. E quero chamar todos os que se sentem cansados da luta. Pastor, eu creio em Deus, mas eu estou assim, abatido, abatida. Eu estou sem forças, estou sem ânimo.
sem perspectivas. Hoje a palavra falou comigo, eu quero que tudo isso aconteça, eu quero que tudo isso seja realidade. Então vem aqui para frente, todos que estão fracos e cansados, vem aqui para frente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. E eu vos aliviarei, diz o Senhor. E eu vos aliviarei, diz o teu dono. Oh glória! Senhor e dono. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV Paz e Vida, através da internet. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem num canal de televisão em algum lugar do Brasil. Quero falar com você que está assistindo um DVD que você ganhou de presente de algum pregador do telhado. Quero falar com você que baixou esta mensagem no YouTube. Quero falar com você que baixou esta mensagem no aplicativo dos pregadores do telhado. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem. Quer entregar a vida para Jesus? Ajoelhe-se agora ao lado do teu televisor, ao lado do teu monitor. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pelo rádio, seja em casa, no trabalho, na cadeia ou em qualquer lugar. É possível você se ajoelhar onde você está para entregar a vida para Jesus? Para se render ao teu Senhor, ao teu dono? Então ajoelhe-se ao lado do teu rádio agora, esteja você no Brasil ou fora do Brasil. Quero falar com você que está em trânsito ouvindo esta mensagem no celular, ou no carro, ou no caminhão, ou em qualquer veículo. Você está ouvindo esta mensagem em trânsito, no trem, no ônibus, no metrô, numa lotação, numa van. Quer entregar a vida para Jesus? Eu sei que não dá para ajoelhar. Faça um sinal para Deus, porque os olhos de Deus estão em toda parte. E Deus está dizendo, eu estou vendo a tua vida e tudo o que estão fazendo com você. Mesmo à distância, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque Deus está vendo, e Deus vai mudar a tua vida. Deus está em toda parte. Agora, eu vou convidar os que estão aqui na frente a se ajoelharem. Se ajoelhem comigo aqui. Quero chamar ao meu lado o meu filho na fé, pastor Neilton Rocha, que a partir de agora vai ser o teu pastor. Ele vai ser agora o teu inspirador, o teu ajudador. E esse moço aqui é profeta. A unção que Deus colocou em mim, eu compartilhei, eu dividi com ele. Eu orei com ele. Tudo que eu tenho, ele tem. Na Paz e Vida a gente não tem ciúme e nem é egoísta. Eu tenho o maior orgulho do pastor Neilton, de ter passado para ele o que eu recebi de Deus. Então ele vai cuidar de você agora, amém? Ele vai cuidar de você. A igreja continue de pé. A igreja, por favor, olha quanta gente ajoelhada, inclusive nos corredores. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está de joelhos aqui na sede nacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil. E todos que estão à distância, com a mão direita sobre o coração, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus bendito, meu Deus amado, meu Senhor e possuidor dos céus e da terra, eu declaro agora que o Senhor também é o meu dono, eu te pertenço, e eu sei que o preço que o Senhor pagou foi muito alto, e é por isso que de joelhos eu declaro que a minha vida te pertence, porque não foi com prata, nem com ouro que o Senhor me comprou, mas com teu precioso sangue, que foi vertido na cruz do Calvário. Agora, Senhor, me lava, me purifica de todo o pecado, retira toda a tristeza do meu coração, me liberta de todo o mal, e retira de mim tudo que não te agrada, e registra este momento aí no céu, e põe o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e não permita que o meu nome seja arriscado do teu livro.
Me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim. Pode ser a minha morte ou o arrebatamento, mas o que vier primeiro, eu quero estar na Tua presença. Por isso, meu Deus, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, vocês acabaram de receber uma revelação sobrenatural que ficou escondida por 7 anos na vida de Jacó. Uma chave espiritual que transformou um homem derrotado em um patriarca próspero. Mas isso é apenas o começo. Se esta palavra tocou seu coração, preciso te contar algo urgente. Deus tem outra revelação ainda mais poderosa, uma revelação que estava oculta na vida do rei Davi em 2 Samuel 5:3. Um segredo tão profundo que mudou não apenas a vida de um homem, mas de uma nação inteira. Clique agora no card que está aparecendo no canto superior direito do seu vídeo. Lá, você vai descobrir como Davi ativou um código espiritual que transformou um simples pastor de ovelhas no maior rei de Israel. E por isso, antes de você ir, preciso te fazer um pedido especial. Compartilhe agora esta mensagem de Jacó. Há pessoas que estão orando por uma direção de Deus neste exato momento. Pessoas que estão cabisbaixas, derrotadas, sem perspectivas, e Deus quer usar você como instrumento para levar esta palavra a elas. Seja um guerreiro de intercessão. Compartilhe em seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Marque aquela pessoa que você sabe que está precisando desta palavra. O inimigo não quer que esta revelação se espalhe, mas nós vamos proclamar o poder de Deus. Que o Deus de Jacó, o Deus que transforma sonhos em realidade, abençoe tremendamente sua vida. Aguardo você no próximo vídeo.